Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão. Eu sou a Rebeca, nós vamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Vamos todos juntos. O Espiritismo, sob orientação dos Espíritos, vem nos falar de 5 pontos fundamentais. Primeiro, que existe Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós somos imortais, então nossa vida continua para além desta vida. Na realidade, nós somos espíritos encarnados em uma experiência material. Também reencarnamos, ou seja, existe a pluralidade de existência. Não é a primeira vez que estamos encarnados, nós reencarnamos com o intuito de aprendizado e de evolução. E essas nossas encarnações são solidárias umas com as outras, ou seja, existe uma continuidade da evolução, do aprendizado. Também existe a pluralidade de mundos, ou seja, a Terra não é o único mundo habitado por seres inteligentes como nós. Nós somos um dos mundos habitados por seres inteligentes. E também o Espiritismo vai nos falar da comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual, esse intercâmbio que existe entre esses dois mundos, a importância desse intercâmbio. Os Espíritos vão nos falar qual é o nosso estado, as possibilidades que são infinitas de como será o nosso estado após nós desencarnarmos, como será o nosso estágio na erraticidade, que é o período em que estamos desencarnados, aprendendo, desenvolvendo recursos para que nós possamos assumir uma nova empreitada de uma nova responsabilidade reencarnatória aqui na Terra ou em outros planetas, em outros mundos. Então, quando nós falamos de pluralidade dos mundos, Jesus já nos falou sobre isso quando ele esteve conosco, quando ele fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, dessa fala de Jesus, nós já podemos compreender que a Terra não é o único mundo habitado por seres inteligentes. Jesus nos fala de outras moradas, de forma muito clara. E os Espíritos vêm nos dizer que existem muitos outros mundos habitados, como a Terra, mundos mais inteligentes, mais evoluídos do ponto de vista especialmente moral dos seus habitantes, material também do mundo, mais evolução material naquele planeta. E também existem mundos que são inferiores em relação à Terra, do ponto de vista moral e também material, do ponto de vista evolução do mundo, do planeta em si. Há também uma outra perspectiva, que quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo o que somos. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que nós manifestamos vem através do pensamento que é o nosso espírito que está se manifestando nesse corpo, nessa veste terrena atualmente. Então, quando desencarnamos, levamos conosco tudo isso, todos esses sentimentos, as nossas preocupações, as nossas dores, enfim, elas vão conosco, continuando sendo o que somos. Por isso que é tão importante a nossa autorreflexão diária, nossa autovigilância dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e olhar para Jesus como nosso verdadeiro mestre, modelo e guia, para que Ele nos ajude, nos abençoe o nosso esforço, para que nós possamos conseguir concretizar esse nosso trabalho de renovação diária, moral, cada vez mais, à luz do Evangelho e do amparo de Jesus no nosso dia a dia. Por isso tão importante isso.
Então, quando nós falamos dos diversos mundos habitados, nós vamos ver também, não vou me recordar agora, em uma revista espírita, que vai nos falar, os espíritos vão nos falar que Júpiter, por exemplo, é um planeta extremamente evoluído, que lá habitam espíritos muito evoluídos. Uma outra oportunidade nós poderemos trazer essa informação, qual revista e qual mês que tem essa informação, a revista espírita, para trazer também essa indicação de leitura. Mas enfim, quando nós estamos falando dos diversos mundos, das diversas possibilidades, a Terra hoje, dentro da descrição que os espíritos nos trazem, nós podemos já perceber que a Terra ela já foi um planeta primitivo, infância da humanidade, ou seja, com poucos recursos tecnológicos, pouco desenvolvimento intelectual, para hoje estarmos na condição de um planeta de provas e expiações, onde tem tecnologia, tem evolução intelectual, e já estamos saindo desse planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde estamos em transição, em um mundo de regeneração, a um maior equilíbrio entre bem e mal, onde teremos uma maior harmonia. E nós, todos os dias, somos convidados por Deus à evolução. Deus nos criou simples e ignorantes, mas todos nós chegaremos à perfeição relativa. Todos nós chegaremos a habitar um mundo feliz. Deus nos criou para sermos felizes. Ele não nos criou prontos para que nós tenhamos o livre-arbítrio, exerçamos esse livre-arbítrio, façamos boas escolhas e tenhamos o mérito do nosso progresso. Então, todos os dias nós podemos escolher caminhar rumo à evolução. Nós podemos fazer boas escolhas e assim nós vamos nos desenvolvendo moralmente. E assim, quando nós desencarnarmos, podemos ter a oportunidade de habitar mundos mais evoluídos. Ou também podemos escolher não evoluir, escolher continuar obstinado nos nossos próprios erros e continuarmos ali num ciclo vicioso ao invés de um ciclo virtuoso, que é o ciclo que Deus nos convida todos os dias. Porque a vida é movimento, a vida é evolução virtuosa, é progresso, mas nós temos o livre-arbítrio. Então nós podemos escolher continuar os nossos equívocos e escolher não evoluir moralmente. Sendo assim, quando desencarnamos, podemos retornar a reencarnar na Terra, se a Terra ainda estiver compatível com a nossa evolução. Agora, se o planeta Terra tiver evoluído um pouco mais, nós seremos convidados a reencarnar num outro planeta compatível com a nossa evolução moral. Então, o nosso convite de hoje, a proposta do Evangelho é sempre buscar a nossa renovação. A contribuição que nós podemos dar para o planeta é sempre contribuindo com o progresso e com a conciliação, começando de nós mesmos. Porque o controle que nós temos é apenas sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Isso se, porém, entretanto, nós fizermos esse trabalho diário de renovação, amparados pela luz do Evangelho, pelo exemplo de Jesus que é vivo em nossa vida. Então, o Mestre, se nós olharmos para ele todos os dias, para os seus exemplos, esse trabalho de renovação e de elevação moral vai ser mais fácil. E assim nós podemos transformar a nós mesmos. Nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Nós não mudamos o outro. Nós não transformamos o outro. E a nossa contribuição, a nossa gota no oceano de ajuda na transformação planetária, no mundo, na sociedade, na nossa família, é quando nós mudamos nós mesmos e buscamos construir dentro de nós a serenidade, a calma. E tudo isso é uma construção
E uma construção é sempre um trabalho, não é fácil. Mas a boa notícia é que nós temos Jesus como nosso mestre, como nosso amigo, nosso irmão maior, que é o nosso governador planetário espiritual, está conosco. Todos os dias nós podemos elevar o nosso pensamento, fazer as nossas preces, sempre pensando em Jesus, pedindo o seu amparo, a sua luz, para que Ele abençoe o nosso esforço no bem. E certamente isso nós receberemos, esse amparo e essa sustentação. Então veja que Jesus, Ele sempre procurou ver o melhor de cada criatura que Ele encontrou, cada ser que Ele encontrava, Ele procurava ver o melhor. Então nós temos o exemplo de Zaqueu, em que Jesus não o acusou e não o julgou, mas ajudou ele a se erguer e fazer novas escolhas e um novo caminho. Da mesma forma foi com Madalena, que ele amou ela desde o princípio, desde o primeiro momento. E a partir daquele encontro, ela passou a enxergar o verdadeiro sentido do amor e se transformou em uma nova mulher. E os exemplos são muitos desses encontros que Jesus transformou a vida das pessoas. Que nós possamos, à luz do Evangelho, com o amparo de Jesus, procurar ampliar o nosso olhar, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e não nos determos apenas nas nossas dificuldades e desafios diários, individuais, coletivos ou planetários. Mas busquemos força em Jesus, no Evangelho, para que nós possamos voltar para o nosso universo interior, buscar força, buscar luz, porque somos filhos de Deus, Ele é a inteligência suprema, então nós temos esse DNA divino, essa força, e com o exemplo de Jesus, a sua força, nós poderemos vencer todos os nossos desafios. Sabemos que somos criados para a perfeição, para a evolução e para sermos felizes todos os dias. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos, uma boa semana.